Isaías capítulo 19. Versículo 1. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Versículo 2. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Versículo 3. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos, e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Versículo 4. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 5. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Versículo 6. Também os rios exalarão mau cheiro e se esgotarão e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos murcharão. Versículo 7. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio, secará, será arrancado e não subsistirá. Versículo 8. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. Versículo 9. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. Versículo 10. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Versículo 11. Na verdade são loucos os príncipes de Zoan, ou o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu, como, pois, a Faraó direis, eu sou filho de sábios, filho de antigos reis? Versículo 12. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Versículo 13. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nofe, eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. Versículo 14. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. Versículo 15. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo, ou o junco. Versículo 16. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, que há de levantar-se contra eles. Versículo 17. E a terra de Judá será um espanto para o Egito, todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos exércitos, que determinou contra eles. Versículo 18. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Versículo 19. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor, junto da sua fronteira. Versículo 20. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor, que os livrará. Versículo 21. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Versículo 22. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á às suas orações, e os curará. Versículo 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios servirão com os assírios. Versículo 24. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Versículo 25. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança.